Drake Error. O que é o Drake Error? É uma medida de aderência. Está próximo ou está distante? Está aderente? Vai evidenciar se a carteira de investimentos, exemplo, a carteira do seu investidor que você montou, o Ibovespa, tá? Seja qual for a carteira, se ela está replicando, preste bem atenção nessa palavra, se ela está replicando ou não o seu benchmark. Replicar é acompanhar, é refletir, tá bem? Então não é superar, não, é estar próximo. Por isso que o Drake Error ele vai dizer está aderente ao benchmark ou está distante. Então quanto menor for o Drake Error, mais aderente está. Então, se nós estamos falando de fundos passivos, que são aqueles fundos que querem replicar um determinado índice, como um fundo de renda fixa referenciado DI, ele vai acompanhar o CDI, vai refletir o CDI. Então ele tem que ter um Drake Error menor, baixo, porque vai indicar que ele está aderente a essa proposta de refletir o CDI, tá? Se for muito elevado, quer dizer que ele está distante, que ele está destoando e ele não está cumprindo o que de fato prometeu. O erro quadrático médio. Ao ler o conceito, pode passar a sensação de que é bem parecido ao Drake Error, e realmente é, tá? No entanto, o EQM ele vai dizer o quanto que uma carteira está se distanciando do benchmark. O Drake Error vai indicar o quê? O quanto está próximo. Já o EQM, o erro quadrático médio, vai dizer o quanto está distante. Por isso, quanto maior ele for, maior será a distância em relação ao retorno da carteira e o retorno do benchmark, tá? E erro quadrático médio e Drake Error apenas vão informar se o ativo ou a carteira eles estão aderentes, no caso do erro Drake Error, ou afastado do benchmark, no caso do EQM, tá? Em relação ao índice de referência, ao benchmark, e não se um fundo é melhor ou pior, não é isso. Só vai trazer uma informação de gestão. Está próximo, está validando o que prometeu ou não, está distante. Se nós estamos diante de dois fundos, fundo A e o fundo B, com a mesma proposta, são fundos referenciados ao CDI. O fundo A tem um Drake Error de 1 e o fundo B tem um Drake Error de 0,5. Qual deles está sendo mais aderente? O fundo B, porque quanto menor o Drake Error, melhor, mais aderente está ao índice de referência. Agora, quando nós pegamos um erro quadrático médio, fundo A e o fundo B, e o erro quadrático médio do fundo A, digamos, é 0,30, e o erro quadrático médio do fundo B, 0,80, qual deles é melhor? É o fundo A, porque quanto maior ele for, mais distante está dos seus retornos, dos retornos do índice de referência. Então, o fundo A é 0,30, ele está mais próximo do benchmark, enquanto o fundo B é 0,80, ele está mais distante. Então, o erro quadrático médio também você deve considerar. Quanto menor ele for, melhor, porque ele está mais próximo dos retornos do benchmark, tá? E detalhe, né? Fundos passivos tendem a apresentar menor Drake Error e erro quadrático médio, comparado aos fundos ativos. Índice de Sharpe. Agora, acostume-se com esse nome, tá? Índice de Sharpe vai ser muito utilizado por você, já é muito utilizado pelo mercado e você vai se familiarizar bastante agora por conhecer esse índice. Primeiro, né? Ele foi criado por quem? Por William Sharpe. E ele mede o quê? O retorno excedente de um investimento por cada unidade de risco. Vamos lá, entendendo melhor. Veja, né, em tela o fundo A. Possui o maior retorno, 13,4. Por isso é a melhor opção de investimentos? Por isso que nós sempre falamos, né? Utilizar a rentabilidade, utilizar apenas um indicador para tomar uma decisão é insustentável, porque falta muita informação. E aí, nesse caso, se o investidor, se você omitisse as demais informações, mesmo que ele não saiba, mas você sabe, ou olhasse só para retorno,
Qual seria a opção do investidor? Olha, a opção seria fundo A, porque ele entregou no ano 13,4, mas isso não quer dizer que é a melhor opção. Vamos lá, o CDI nesse mesmo período, consideramos aí o prazo de um ano, 10%. Qual é o risco de cada fundo? O fundo A tem o maior risco, veja só, 1,25. O fundo B já tem um risco mais baixo, entrega uma rentabilidade inferior, 1,05. E o fundo C, além de entregar o menor retorno, também tem o menor risco. Isso também não quer dizer muita coisa. É preciso fazer o cálculo do índice de Sharpe. Não se esqueça, você não vai fazer o cálculo. A fórmula está aí para você compreender, fica mais fácil a compreensão do tema e para você entender como é que nós chegamos no cálculo, que é simples, né? Você vai pegar o retorno de 13,4, reduzir por 10 e depois dividir o resultado pelo risco de 1,25 no fundo A, 1,05 no fundo B e 0,68 no fundo C. E nós temos ali, respectivamente, os seguintes índices de Sharpe. 2,72 do fundo A. Legal, um bom índice. Só que o fundo B veio melhor, 2,76, muito em função do seu risco, que é inferior. Ele tem uma rentabilidade próxima do fundo A, né? Só 0,5 ali abaixo do fundo A, mas ele tem 0,20% de risco a menos. Então, por conta desse risco menor, seu índice Sharpe foi ligeiramente maior. E agora você vai dizer para o seu investidor, não, você não vai optar pelo fundo A. Embora ele esteja entregando uma rentabilidade maior, ele tem um nível de risco maior. Mas isso não quer dizer que ele é a melhor opção. A melhor opção, eu fiz os cálculos, através do índice de Sharpe, é o fundo B. Ele está te entregando uma rentabilidade próxima ao fundo A, mas ele te oferece um risco menor. E por cada unidade de risco que ele assume, quando você compara, faz o cálculo, ele está entregando para cada proporção de risco um retorno maior quando comparado ao fundo A. Então, assim, chegamos ao resultado do índice de Sharpe que você acaba de conhecer. É um ótimo indicador, tá? Mas dificilmente se utiliza índice de Sharpe para comparar fundos de ações, tá? Porque como é que você vai comparar algo que tem grande volatilidade com aquilo que tem baixa volatilidade, né? Não faz muito sentido. Por isso existe o índice de Treynor. Ele foi criado por Jack Treynor, um americano, né, economista, e ele calcula o retorno de uma carteira em relação ao risco sistemático, beta. Aí nós estamos falando o quê? Opa, Ibovespa, mercado de renda variável. Então, enquanto o índice de Sharpe vai medir o risco de mercado pelo desvio padrão, que nada mais é que você já viu que é a volatilidade, a variância, aquela oscilação, que representa o risco total, o índice de Treynor ele vai excluir, tá, o desvio padrão e vai trocar pelo beta. Agora sim, você pode utilizar o índice de Treynor para avaliar fundos de ações. Faz todo sentido. E ele vai mostrar quanto foi o retorno de uma determinada carteira ou fundo de investimentos. Para quê? Para cada unidade de risco sistêmico assumido. Então vamos num exemplo também. Fundo A, 23,4 de retorno, fundo B, 22,9, fundo C, 31,4. Ok, por retorno você poderia dizer, olha, 31,4 é um ótimo retorno, somente isso. Mas não seria a peça fundamental para uma decisão. Nós temos a taxa livre de risco, CDI, está utilizada aqui. Ah, mas espera aí, a gente está utilizando a taxa livre de risco? Sim, mas nós trocamos o fator risco. Saiu o desvio padrão e entrou a beta. E aí qual é o beta de cada fundo? Perceba que o fundo C tem um maior beta, ele é mais agressivo. Porém, nós temos ali o índice de Treynor que vai representar qual é aquele que vai oferecer o melhor indicador, melhor Treynor para cada medida de risco beta assumida. Então, na equação, vai dizer que o melhor fundo é o C, porque ele tem um Treynor de 0,14, ligeiramente superior ao fundo B e superior ao fundo A. Enquanto o B e A estão bem próximos do Treynor, ele está um pouco mais distante. Nesse caso, sim, ficou mais evidente que o retorno, né, pelo risco, tá, ficou, claro, mais evidente que é a melhor opção o fundo C. Mas é preciso chegar a uma conclusão mais plausível para repassar ao investidor. Se olhar apenas retorno, a decisão pode ser infundada, né?
Duration de Macaulay. Nós já vimos um pouquinho sobre duration, que nada mais é do que um termo que representa o prazo médio ou qual é o período em que o investidor vai recuperar o investimento em relação a um título, muito utilizado em títulos públicos, aliás. Tá? Então, a exemplo, imagine os seguintes títulos, a taxa de 5% ao ano e vencimento em 2 anos. Rapidamente, porque nós já vimos um pouquinho sobre isso e agora nós vamos fixar o conteúdo. Então, comparando, nós temos uma NTNF e nós temos uma LTN, ok? Então, nós sabemos que a LTN paga tudo no final e uma NTNF paga juros a cada 6 meses, certo? Tudo bem. Então, nós temos aí, lembre-se, as flechinhas para baixo representam o desembolso do investidor, as flechinhas para cima representam entrada de recursos no bolso do investidor. Então, ambos têm um prazo de vencimento de 2 anos e prometem um retorno de 5% ao ano, não é isso? Ok, vamos calcular então que a duration da LTN não precisa calcular. Duration é duração. Como não há antecipação de recursos a cada 6 meses, ou seja, paga tudo no final, né, o seu vencimento, a sua duration será de 2 anos, não muda. Porém, a NTNF paga juros semestralmente. Então, como ele antecipa um fluxo de caixa, independente se há cobrança de imposto, mas ele está antecipando o recurso, então o investidor está tendo um adiantamento do capital que investiu e dos juros que foi prometido. Tudo bem? E aí nós temos embaixo o cálculo, né? Nós temos os fluxos de pagamento, que são R$50, que é 5% a taxa prometida. E aí nós temos, isso anualmente, tá? E nós temos ali o valor, porque esses R$50 representa num cálculo de valor presente. Aí nós temos um fator de 0,047, né, dividindo aí por 100. E aí nós temos N, que é período, vezes o fator VR. E aí, calculando em 2 anos, que é o prazo, nós chegamos a um valor de duration de 1,95. E o que isso quer dizer? Que entre LTN e NTNF, a NTNF tem um prazo de vencimento, entre aspas, menor, porque antecipa pagamentos de forma semestral, e por conta desse prazo médio, né, esse fluxo de pagamentos antecipado, o seu vencimento, ou seja, a recuperação do valor investido, ele é inferior a uma LTN, porque a LTN só vai se recuperar todo o investimento no vencimento, vai receber tudo no vencimento, 2 anos. Já a NTNF começa a antecipar essa parte a cada 6 meses, e no vencimento, né, paga o restante. Então antecipou recursos. Por isso, a sua duration, sua duração, seu vencimento, entre aspas, é inferior a 2 anos, nesse caso 1,95. E aí quando nós fazemos a seguinte pergunta, se cair no seu exame, entre esses 2 títulos, NTNF e LTN, qual dos dois oferece o menor risco de mercado para o investidor? Aquele que tem uma menor duration. Nesse caso, sempre uma NTNF quando comparado a uma LTN. Por quê? NTNF, juros a cada 6 meses. LTN, somente no vencimento. Portanto, a duration de uma NTN sempre será inferior à de uma LTN por conta da antecipação dos pagamentos dos cupons semestrais. Ok? Por isso, vão oferecer um menor risco. Portanto, menor prazo, menor é o risco do investimento. Ok, finalizamos. Que jornada tensa, mas que jornada gostosa. E foi muito prazeroso porque eu estive na sua companhia. Espero ter conquistado a sua confiança, né? A C3 acredita na sua aprovação. E esperamos que você esteja convicto. E se você tiver dúvidas e ainda se sentir, né, desconfortável ou, né, um certo nível de insegurança, basta entrar em contato através dos nossos suportes, dos nossos grupos e tire todas as suas dúvidas. Afinal, o curso quer levar a você a melhor experiência possível
para que você seja aprovado, seja merecedor desse certificado, seja promovido, tenha uma carreira linda no mercado financeiro e, se precisar novamente da C3, estaremos aqui para te atender com o maior prazer. Foi uma satisfação tê-lo conosco. Espero que você fale bem da C3 para o seu amigo, para o seu primo, para o seu tio, né, para quem quer que seja, para quem precise de ajuda em relação aos exames CPA 10, CPA 20 e série. O nosso muito obrigado mais uma vez por sua preferência, por sua confiança. E te aguardamos em breve.